Lucas 22, 63 até o 71. Bom, todos acharam? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Vamos orar? Pai querido, clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos dê entendimento, para compreendermos o que Cristo sofreu por amor a nós. Compreendemos, ó Pai, a maravilhosa graça de Cristo Jesus sobre nossas vidas, e o quanto que Cristo teve que passar por humilhações para que pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, só para trazer o contexto do que nós já temos visto, né? Estamos estudando o livro de Lucas, já entramos agora no capítulo 22, encerrando o capítulo 22. Falta mais 2 capítulos aqui para nós encerrarmos essa carta, né? Esse evangelho de Lucas. E nesse momento, é um momento onde Jesus está começando a enfrentar aqui a oposição dos líderes religiosos, especificamente nessa parte aqui, onde Jesus ele enfrenta a oposição dos próprios judeus. Na semana que vem, nós veremos Jesus sofrendo então oposição aos romanos, diante dos romanos. Nesse momento, é diante das autoridades religiosas. Existe, né, no mundo muita perseguição religiosa, mas infelizmente, né, nós muitas vezes não nos atentamos a essas perseguições religiosas, a perseguição principalmente ao cristianismo, que existe em muitos lugares, mas muitas vezes nós não percebemos essas perseguições. Graças a Deus, no nosso país nós não sofremos tanta perseguição, tanta oposição por sermos cristãos, por ser a maioria, né, dos brasileiros que se dizem, entre aspas, cristãos. Eu quero colocar bem claro, se dizem, não quer dizer que são, mas se dizem como cristãos, não tem uma perseguição muito grande no Brasil sobre isso, apesar de que em alguns lugares há uma perseguição, principalmente com cristãos protestantes. Mas em muitos países há uma perseguição muito forte, onde se algum membro de uma família se tornar um cristão, ele é expulso de sua família, ele não pode mais participar daquela família. Alguns até são mortos por causa disso, e outros têm que se exilar em algum outro país, né? Muitos até vêm para o Brasil por causa disso. Mas de alguma maneira, nós diariamente, se somos cristãos verdadeiros, somos confrontados por sermos cristãos. Existe, né, muitas pessoas que, pelo simples fato de se falar como cristão, se confessar como cristão protestante principalmente, um cristão evangélico, dentro de seu lar, muitas vezes é deixado de lado, muitas vezes é zombado, muitas vezes a sua fé é colocada em tentação. Mas além de outras pessoas nos tentarem, todos os dias nós também somos tentados, nós também sofremos oposição do próprio Satanás, que é o que veremos daqui a pouco também. Então o próprio diabo nos tenta todos os dias a deixarmos de ser cristãos
a deixarmos a nossa convicção, a deixarmos a nossa fé de lado. O que Jesus passa aqui hoje, nesse estudo que nós vamos ver hoje, o que Jesus está passando nesse momento é justamente um anúncio do que nós também deveremos e iremos sofrer todos os dias de nossas vidas, ou então a maioria do tempo de nossas vidas. Se nós somos cristãos, Jesus está falando que nós passaremos por algo parecido com aquilo que ele passou. Muito é pregado por aí que o cristianismo, você ser evangélico, você vai passar por diversas bênçãos, vai ter bens materiais, vai ter isso, vai ter aquilo, e em certo sentido isso é verdade, mas o cristianismo também é sofrimento. Ser cristão também é estar preparado para sofrer por amor a Jesus, para sofrer injustiça e oposição. Ser cristão também é estar preparado para passar por aquilo que Jesus passou. E é por isso que nós veremos hoje, resumo do nosso texto aqui, é que mesmo Jesus sofrendo injustiça e oposição, ele nos ensina que nós devemos permanecer firmes em nossa fé e em nossa convicção. Então, mesmo Jesus sofrendo injustiça e oposição, Jesus nos ensina que nós devemos permanecer firmes, nós devemos permanecer com a nossa fé e com a nossa convicção. Eu não sei o que você sofre em casa diariamente, eu não sei o que você tem passado em sua luta diária dentro do seu lar, mas talvez você passe por sofrimentos pelo simples fato de ser cristão. E o que Jesus nos ensina aqui hoje é que nós devemos permanecer firmes na nossa fé e na nossa convicção. O texto hoje, apesar de ser um pouco longo, ele é repetido aqui, então nós veremos alguns detalhes para fazer algumas aplicações no final, ok? Primeiro ponto do nosso texto aqui, 63 até o 65, Jesus ele fala aqui, o texto traz aqui, Lucas nos traz, que Jesus ele sofre zombarias, Esse mesmo texto, está lá em Mateus 26, 57 a 68, e também em Marcos 14, 53 a 65. Nós vamos lembrar então que Jesus ele estava no Getsemane e os líderes religiosos e os guardas ali do templo vão até Jesus. Jesus é então traído por Judas por meio de um beijo, e então por meio dessa traição eles pegam Jesus, levam Jesus até o palácio ali, o pátio do sumo sacerdote. E depois de Jesus passar ali a madrugada no pátio do sumo sacerdote, aonde Pedro nega Jesus 3 vezes, depois disso acontecer, então eles levam Jesus até o que nós veremos daqui a pouco, que é o Sinédrio. E dentro do Sinédrio é onde Jesus é julgado. Mas antes de Jesus chegar até o Sinédrio, Jesus é então zombado pelos soldados ou pelos guardas ali do templo. 63 até o 65 diz então que os homens ali que estavam detendo Jesus começaram a zombar, começaram a tirar chacota de Jesus e a bater em Jesus. E o texto diz que eles cobriam os olhos de Jesus. Então, imagina essa cena: alguém chega para Jesus ali, cobre os olhos dele, e alguém vem, outra pessoa por trás, e bate, e dá um soco em Jesus. E aí começaram a zombar dele, e dizer: vai lá, profetiza, quem de nós aqui foi que bateu em você? Então imagina essa brincadeira, obviamente de mau gosto, contra Cristo Jesus. Sem saber quem Jesus é, eles começavam a zombar de Jesus. Eles não levam em consideração tudo o que Jesus tinha feito antes. O que Jesus fez de errado aqui? Nada. Nós sabemos isso, Jesus não fez nada de errado. Mas ainda assim esses soldados não olharam nem para os milagres, nem para as curas, nem para aquilo que Jesus fez de bom,
e simplesmente começaram a zombar de Jesus. Um detalhe aqui é que pela lei, né, na verdade a maioria da lei, tanto brasileira e tanto qualquer uma outra, você não pode bater em uma pessoa, espancar uma pessoa, sem antes ela ser julgada. Então aqui Jesus ele estava sofrendo uma injustiça por ter sido simplesmente espancado antes do seu julgamento. Então há esse detalhe aqui que a gente precisa prestar atenção sempre quando a gente vai ler o texto, que a gente acha que Jesus só foi sofrer, né, chicotadas, espancamentos depois que ele foi julgado. Mas o texto diz, né, ele mostra aqui bem claramente que Jesus ele foi injustiçado. Antes de ele receber a sua sentença, as pessoas começaram a zombar de Jesus, começaram a espancar Jesus e começaram a blasfemar contra Jesus. O versículo 65 diz, dirigiam muitas outras palavras de insulto. Então, além, né, de começar a zombar de Jesus ali daquela maneira, começaram a dirigir outras palavras de insulto. Agora, há um detalhe que diz aqui, né, profetize quem foi que lhe bateu. A ideia aqui é que eles estão olhando para Jesus e dizendo: olha, você não é um profeta? Então diga para nós. Se você é um grande profeta mesmo, diga para nós. Quem foi que bateu em você? O que isso nos mostra? Que Jesus, ele de fato sofreu, começou o seu sofrimento para morrer na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Jesus sofre então uma injustiça e uma zombaria. O texto então continua, 66 até o 69, diz que Jesus ele permanece firme diante da sua convicção. Mostra que Jesus então, primeiramente, ele sofreu insultos e injustiça, mas agora também Jesus, ele diz, né, ele mostra que ele permanece firme na sua convicção de quem ele é, de fato. O texto então diz que ao amanhecer reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. O que é interessante desse texto é que diz ao amanhecer. Por que isso é importante? Como eu já falei há semanas atrás, que não era possível fazer um julgamento de madrugada. Então, pela lei judaica, as pessoas deveriam ser julgadas durante o dia. Só que eles pegam Jesus durante a noite, durante a madrugada, levam Jesus então ao pátio do sumo sacerdote e começam a julgar Jesus de maneira injusta. Mas eles esperam então até o amanhecer, até começar o dia, para então finalmente começar a julgar a Jesus. Diz então que ele é levado ao sinédrio. O que era esse sinédrio? Para a gente entender o contexto aqui. Sinédrio era o lugar chamado de, se fosse traduzir para nós, né, a Assembleia Legislativa Religiosa, se fôssemos colocar dessa maneira. Então existiam, a gente tem que lembrar que ali em Jerusalém, Israel era dominado nessa época pelos romanos. Mas existiam dois tipos de julgamento. O primeiro julgamento era dos judeus, que era chamado então esse sinédrio. Era um julgamento religioso. Se alguém fizesse algo contra a religião judaica, ele sendo judeu, ele fizesse algo contra a religião judaica, contra a lei de Moisés, ele era julgado então nesse sinédrio. Se ele pecava, ou se ele errava, né, de maneira civil, cometia algum pecado civil, cometia algum erro civil, extorquia alguém, roubava alguém, fazia algo parecido, ele então era julgado pelos romanos. Então são dois tipos de julgamentos diferentes. Mas pode ser que ele enfrentasse esses dois julgamentos, tanto o julgamento do sinédrio religioso e tanto o julgamento dos romanos, que é o caso aqui que vai acontecer com Jesus. Jesus ele enfrenta primeiro o julgamento judeu, o julgamento religioso,
e depois ele vai enfrentar o julgamento romano. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque isso vai acontecer, né? A nossa história aqui. Porque os judeus não poderiam matar Jesus por aquilo que eles estavam o acusando. Você não podia matar uma pessoa pela acusação que eles estavam fazendo contra Jesus. Eles poderiam julgar, poderiam prender, poderiam dar chicotadas, poderiam fazer várias coisas nesse sentido, mas não matar Jesus, não crucificar Jesus por causa disso. E é por isso que então que eles levam o caso de Jesus posteriormente até os romanos, para que os romanos pudessem então matar a Jesus. Mas aqui eles fazem o máximo possível para tentar encontrar algum erro em Jesus, alguma acusação em Jesus, para que Jesus pudesse, em alguma falha, ser julgado também pelos romanos e então ser morto pelos romanos. Esse sinédrio então era composto, né, por um sumo sacerdote. Então tinha ali o sumo sacerdote, que era Anás ou Caifás aqui. Tinha também um líder da sociedade. Então era algum líder, uma pessoa importante da sociedade, e um juiz, alguém então que junto com o sumo sacerdote iria sentenciar. E além dessas três pessoas, esses três poderes, digamos assim, tinha junto com eles ali 70 pessoas. Então 70 pessoas reunidas nesse sinédrio, eram 70 homens, líderes religiosos, selecionados para então estar ali diante de Jesus e para o condenar. Então não foi um julgamento como às vezes a gente vê em filmes, né, com pouquinhas pessoas ali, apenas o sumo sacerdote falando com Jesus. Foi de fato bastante pessoas aqui, um sinédrio, um julgamento público diante de todos, 70 pessoas reunidas, não público, né, reservado, mas todos ali cientes desse julgamento, com essas 70 pessoas e o sumo sacerdote ali à frente, julgando Jesus. E a pergunta que eles fazem então para Jesus é a seguinte: se você é o Cristo, diga-nos. É muito interessante, porque quando a gente volta lá para Lucas 4, versículo 3, não precisa voltar, mas essa é a mesma fala de Satanás na tentação de Jesus. Se você é o Cristo, então transforma essa pedra em pão. Se você é o Cristo, então faça isso e isso. Se você é o Cristo, então faça isso. E eles estão usando exatamente a mesma fala de Satanás. O que isso nos mostra? Que na verdade aqueles líderes religiosos, eles estavam, em certo sentido, endemoniados, fazendo a função de Satanás. Satanás no controle daqueles líderes, mostrando para eles como fazer com que Jesus desistisse de ir até a cruz. A pergunta então aqui deles era uma pergunta para que Jesus falasse: de fato eu sou o Cristo. Se Jesus falasse que era o Messias, Jesus falasse que ele era Deus, então eles poderiam falar: olha, pelos judeus ele é condenado, então pelo menos ao apedrejamento, que era a forma dos judeus matarem. Pelo menos ao apedrejamento Jesus poderia morrer por falar que era o próprio Deus. Então eles perguntam se Jesus é o Messias, aquele que haveria de libertar os judeus da opressão. Mas a resposta de Jesus é bem interessante. Jesus é bem, obviamente, por ser Deus, bem sábio em suas respostas. Ele responde o seguinte: se eu vos disser, não crereis em mim. Se eu falar para vocês que eu sou o Cristo, vocês não vão crer em mim. Não vai adiantar nada, porque o coração de vocês está endurecido. Porque Jesus falou por mais de 3 anos que ele era o Cristo. Fez milagres, fez curas, ensinou o povo, mas o coração desses líderes religiosos que deveriam aceitar Jesus, que deveriam
a aceitar o Messias estava endurecido. E Jesus não diz aqui que ele é o Cristo. Ele só diz: se eu falar para vocês, vocês não vão crer em mim. No entanto, tem uma outra versão, que é da NAA, que ele traz assim: se eu falar quem realmente eu sou, vocês não vão crer. Porque o que Jesus está provando aqui é que ele não é somente o Messias, como eles estavam aguardando, um homem que viria para libertar Israel. Jesus está dizendo: eu sou o próprio Deus. E se eu falar para vocês que eu sou o próprio Deus, aí sim que vocês não vão acreditar em mim. Então Jesus não responde, mas responde. Ele é muito sábio, então, na sua resposta. Versículo 68 diz: e se eu vos perguntar, não me respondereis. A ideia é: eu não vou falar quem eu sou, mas também, se eu fizer qualquer pergunta para vocês sobre quem de fato deveria ser o Messias, vocês também não vão me responder, porque vocês não sabem, vocês não guardam a lei. Então Jesus diz: não adianta eu ficar questionando, eu ficar discutindo com vocês. Não adianta eu ficar aqui provando se eu sou o Filho do Homem, se eu sou o Messias ou não. E o texto continua. Jesus então diz, 69: mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus não responde, mas ele responde que é o Messias. Ele está provando aqui: olha, de agora em diante, essa ideia do agora em diante é ainda hoje. Então, ainda hoje, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. O que Jesus está provando aqui? Que naquele dia, ainda aquele dia, Jesus iria morrer na cruz. Mas a cruz, para Jesus, não é o fim. Para Jesus, algumas pessoas pensam que a cruz foi um momento de vergonha de Jesus. Na verdade, a cruz foi um momento de glória de Jesus. O momento de Jesus ir para a cruz não é momento somente de vergonha, no sentido de que Jesus ele foi humilhado ali. Sim, ele foi humilhado. Mas o fato de Jesus morrer na cruz é onde ele foi vitorioso. É onde ele venceu a morte. E para Jesus, a morte era apenas uma passagem para ele voltar ao seu local, que é a direita do trono do Deus Todo-Poderoso. Então o que Jesus está dizendo aqui é: olha, não sou apenas um Messias, eu não sou apenas um homem que vai libertar, não sou apenas um profeta qualquer, eu sou o próprio Filho do Homem. E essa palavra, essa expressão Filho do Homem, ela vem lá de Daniel 7, onde Daniel está dizendo justamente isso, que o Filho do Homem é o Todo-Poderoso. E Salmo 110, 1 e 2 diz que esse Filho do Homem se assentará à direita do trono de Deus. Então as palavras de Jesus aqui não são palavras jogadas ao vento, mas ele sabe muito bem que aqueles homens entendiam que o Filho do Homem era o Messias de Daniel, e entendiam que o Messias, depois de vir reinar, ele se assentará então na direita do trono do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus ele responde, mas não responde. Ele diz: eu de fato sou o Messias, eu sou o Filho do Homem, eu sou aquele que ainda hoje vou me assentar à direita do trono de Deus. Ainda assim, eles olham e veem que não há nenhuma acusação formal contra Jesus. Eles não poderiam matar Jesus simplesmente por ter dito essas palavras. E então, o versículo continua, 70 ao 71, diz assim: perguntaram-lhe todos. Então a ideia aqui é que todos ali começaram a se questionar. Talvez foi uma pergunta unânime ali de todo mundo começou a se questionar e começou a gritar essas palavras.
Perguntaram-lhe todos: então, você é o Filho de Deus? Parece meio estranho, né? Porque Jesus diz: olha, o Filho do Homem está sentado à direita do trono de Deus. Eles perguntam: então você é o Filho de Deus? Jesus diz Filho do Homem, eles respondem como Filho de Deus. Por quê? Porque essa expressão, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, como é usado também, Cristo, Messias, ungido, eram expressões para a mesma pessoa. Aquele prometido em Gênesis 3,15, prometido em Gênesis 22, prometido em toda a lei, prometido em Isaías 53, aquele que viria para restaurar Israel. Eles estavam esperando esse Messias vir. Eles estão aqui questionando Jesus: então você é o Filho de Deus? Mas essa pergunta não era uma pergunta esperando que Jesus respondesse sim, eu sou, e eles, então vamos adorar você. Não, é uma pergunta porque se Jesus falasse que de fato ele é o Filho de Deus, ele está dizendo: olha, eu sou o próprio Deus. E para os judeus isso era então considerado como blasfêmia. Como pode um homem simples, como pode uma pessoa comum, uma pessoa que não era um sumo sacerdote, um profeta qualquer, que passou 3 anos sendo humilde, vivendo no deserto, como pode um homem qualquer dizer que ele é o próprio Deus? E a resposta de Jesus então é interessante. Ele não responde de uma maneira incisiva, né? Não faz uma resposta clara. Ele diz: vós estáis dizendo que eu sou. Vocês é que estão dizendo que eu sou. Por que Jesus diz isso, né? Era uma defesa muito comum, essa frase, né? Uma defesa muito comum entre os judeus e entre os gregos. Possivelmente essa defesa, se dá uma pesquisada, né, foi utilizada bastante pelos filósofos gregos, principalmente por Sócrates, que sempre respondia com uma pergunta. Então, se falava alguma coisa para Sócrates, Sócrates respondia com uma pergunta para você. Essa ideia aqui, né, bastante utilizada, é o que Jesus faz. Olha, é vocês que estão dizendo, vocês que estão me acusando, vocês que estão dizendo se eu sou o Filho de Deus ou não, vocês estão dizendo se eu sou o Messias ou não. Não sou eu que estou provando. Então, toda a minha vida, tudo que eu vivi, comprova que eu sou o Messias. É isso que vocês estão me acusando? É isso que vocês estão dizendo? Então vocês estão provando para mim que eu sou o Messias? É isso que Jesus está colocando aqui. Então Jesus, ele de maneira bem simples, de maneira bem clara aqui, ele não fica debatendo, ele não fica questionando, ele responde de maneira simples, ele se cala então diante da oposição. Vocês estão dizendo que eu sou o Messias. E a resposta deles então, versículo 71, eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir os próprios lábios dele. Ouviram o quê? Sendo que Jesus não disse nada. Em tudo eles queriam fazer com que Jesus fosse julgado, mas Jesus, ele se cala diante dessa oposição. O que isso nos mostra? Que Jesus quer provar para eles que, primeiro, eles não tinham oposição alguma contra Jesus, não tinham o que acusar de Jesus, e segundo, Jesus queria provar para eles que era Ele quem estava se entregando, era Ele quem estava se entregando para morrer na cruz. Então, se Jesus respondesse alguma coisa e eles acusassem Jesus de alguma coisa, que eles poderiam falar: olha, nós então que matamos Jesus. Mas Jesus está fazendo de tudo aqui para provar: olha, sou eu quem estou me entregando a vocês, sou eu quem estou me entregando como sacrifício em favor do pecado de vocês. E em nada, absolutamente nada, eles achavam alguma acusação sobre Jesus. Apesar de nessa primeira parte desse texto, né, de Lucas, ser um texto curto, na verdade isso aqui é um resumo de tudo o que aconteceu. Se você for para Mateus,
é um pouco maior a conversa. Então o diálogo é maior. E possivelmente, é possível que Jesus tenha ficado desde as 4 horas da manhã até as 6 horas da manhã, mais ou menos, discutindo com esses líderes. Então não foi algo curto. Possivelmente eles fizeram inúmeras perguntas para Jesus. Não acharam nada de acusação, mas Jesus, ele se cala diante deles. Agora, já indo para aplicações, o que nós podemos aprender nesse texto? O que nós podemos olhar para esse texto de Jesus sendo acusado e aplicar também sobre nossas vidas? Esse texto nos oferece valiosas lições sobre resiliência, sobre resistência, dignidade e firmeza diante de oposições sobre nossas vidas. Nós podemos também aprender a enfrentar desafios com coragem, manter a nossa integridade mesmo em situações difíceis em nossas vidas, mas a compreender que nós devemos permanecer firmes em nossa convicção e em nossa fé. Jesus nos ensina isso. Muitas vezes nós queremos vencer um diálogo contra alguma pessoa pelo muito falar, mas na verdade Jesus nos ensina que quando alguém nos acusa, seja de maneira injusta ou não, nós devemos nos calar, nós devemos ficar calados, não devemos ficar discutindo e dando mais pano para a manga, como é dito, né? Jesus nos ensina então, primeiramente, é que nós sofreremos perseguição. Nós sempre sofreremos perseguição. Se você é um cristão de verdade, sempre sofrerá algum tipo de perseguição. Eu sempre digo que se a gente não tem sofrido pelo menos alguma oposição, pelo menos alguém que é contra a gente, é possível que ou a gente está muito cego, né? A gente não percebe essas coisas, ou então porque a gente não tem falado do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, ele confronta as pessoas, ele confronta o pecador. E quando a gente prega o verdadeiro Evangelho, sempre haverá oposição, sempre haverá alguém que vai falar mal de nós, que vai nos perseguir, sempre haverá. No entanto, se a gente não tem sofrido nada quanto a isso, a gente tem que começar a pensar, será que eu tenho falado o verdadeiro Evangelho? Será que eu tenho realmente pregado a Cristo Jesus? Ou eu estou com medo de falar? Ou eu estou com medo de falar sobre Cristo? Segundo, nós devemos aprender que devemos sempre ter convicção. A palavra de Deus, ela não só traz a espiritualidade, a fé, mas também princípios de vivência. Então nós devemos sim nos posicionar contra questões que o mundo prega que são pecado, que é errado, que ferem os valores bíblicos. Hoje, por exemplo, é quase impossível, muito difícil, algum pastor falar contra a homossexualidade, algum pastor falar contra a ira, contra o adultério, contra o divórcio, contra o recasamento. É muito difícil você encontrar algum pastor que pregue contra alguma religião. Na verdade, os pastores têm falado, né? Não, a gente tem que amar todas as religiões e aceitar todas as religiões como se fossem uma só. Mas quando um pastor, ele é convicto de sua fé, prega aquilo que é pecado, prega aquilo que de fato a Bíblia condena, com certeza ele será perseguido por causa disso. Mas ele tem que se manter convicto. Muitos pastores têm aceitado, por exemplo, o aborto, né, como se fosse algo normal. Mas nós cristãos devemos olhar para a Escritura, perceber os princípios da Escritura, nos posicionar e ser convictos da nossa fé. E por fim, quando fomos acusados, Jesus nos ensina a não ficar discutindo à toa.
mas nos ensina também que muitas vezes o silêncio ele é sábio. Nós devemos ficar calados quando a gente percebe que quando alguém está nos acusando, essa acusação ela não vem somente da pessoa, mas ela vem do próprio Satanás. E não adianta nós ficarmos ferindo uma pessoa ou um pecador, mas sim ferir o pecado dela, para que ela se arrependa e creia em Cristo Jesus. Então nós sofreremos perseguição, mas nós devemos permanecer firmes em nossa convicção e ser sábios também na hora de falar. Nós devemos falar ou não. Deus sempre nos dará essa sabedoria. Essa perseguição de Jesus, então, esse sofrimento de Jesus, esse caráter de Jesus nos ensina muito. Jesus, ele foi manso e humilde. E o texto é bem claro, que ele é como um cordeiro indo ao matadouro, manso e humilde de coração. Ele não vai se revoltar, ser um revolucionário, não vai acabar, pegar o chicote ali, dar chicotada nos soldados ou algo parecido. Ele sofre calado. Mas muitas vezes nós queremos combater o evangelho, combater o falso evangelho com armas erradas. A melhor forma de combatermos o falso evangelho, de combatermos a oposição contra Cristo, de combatermos a perseguição, é como Cristo nos ensina, de maneira mansa e humilde, mas convicto daquilo que é verdade. Que a gente possa então entender essa verdade. Eu quero encerrar lendo o texto de Mateus 5. Se você quiser abrir comigo, Mateus 5, 11 até o 12. Mateus 5, de 11 a 12, diz assim: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E da mesma forma perseguiram o próprio Cristo. Quando nós fomos perseguidos por causa do Evangelho, iremos nos alegrar, permanecer firmes em nossas convicções. Então, resumindo, mesmo sofrendo injustiça e oposição, Jesus nos ensina que devemos permanecer firmes em nossa fé e em nossa convicção. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, obrigado por esse texto maravilhoso. Ó Deus, nos ajude a termos mais fé, a termos mais convicção da verdade, a nos posicionarmos contra a mentira, a não ficar debatendo, discutindo, muitas vezes na internet, discutindo com pessoas que não vão ser convictas da verdade. Mas, ó Pai, nos ajude a nos posicionarmos, a termos a convicção da nossa fé, a convicção dos nossos valores. Nos ajude a entendermos também o que Cristo sofreu por amor a nós. Jesus Cristo poderia ter pedido uma legião de anjos para o defender ali naquele momento. Mas Jesus foi humilde, foi um homem e encarou esse desafio de ir até a cruz, de beber do cálice da ira do Senhor, para morrer na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Esse caráter de Jesus nos ensina, Pai, que também devemos ser mansos e humildes quando alguém nos fere por causa do Evangelho. Ó Pai, nos ajude a permanecermos firmes em nossas convicções. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.